Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar da vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras, 3-0 no Castelão. Foram 2 gols do Lucero na partida e o terceiro gol marcado pelo Bruno Pacheco. E o Fortaleza chegando aí aos 17 pontos na competição e nesse momento na 10ª colocação. Nesse vídeo estaremos trazendo aí o Abel Neto, o Eugênio, debatendo a partida. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do Pici e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Concordo plenamente com o Abel Ferreira. O grande responsável pela derrota por 3-0 foi ele. Pensando provavelmente no jogo de segunda-feira contra o Corinthians, tirou jogadores... Aliás, ontem o Eugênio falava aqui, teremos a oportunidade de ver mais uma vez Estevão. Vimos, mas já no final do jogo. No final do jogo. E o Abel Ferreira fez ontem, na minha visão, minha análise do que aconteceu, que eu já vi vários técnicos consagrados fazerem. Por exemplo, Vanderlei Luxemburgo já fez o quê? Ah, tem um jogo importante daqui a 4, 5 dias. Então, alguns dos principais jogadores eu vou deixar no banco, vou poupá-los. Só que aí, quando o jogo tá 2 ou 3-0, você tem que correr na subida, aí o cara entra pra correr atrás. Então, você não poupa. É pra poupar ou não é pra poupar? Ele falou na coletiva que o Estevão tava com problema no adutor, que já tinha sentido no jogo anterior e por isso não jogou. Tá bom, então deixa o Estevão se recuperando em São Paulo. Quando o time tá apanhando, aí o Estevão entra pra correr atrás? Eu não consigo entender isso. Diga lá. Não, e o Abel Ferreira, o Palmeiras costuma brincar que ele sempre tem um plano, né? Quando a gente olhou a escalação do Palmeiras ontem, o plano me parecia que era fazer um jogo um pouco mais direto. Porque era o Mike de um lado, o Caio Paulista pelo outro lado e o Rony como centroavante. O Rony é um jogador que vai muito bem para ser lançado, para colocar os zagueiros um pouco para trás. Agora, quem fez um jogo de contra-ataque quase perfeito foi o Fortaleza. O gol do Lucero que abre o placar, que o Abel Ferreira cita na entrevista ontem, é um erro do Naves. O Palmeiras tinha a bola dominada, o Palmeiras até começa um pouco melhor que o Fortaleza, né? Criou ali 2 chances em escanteios. O Naves erra a inversão de jogo e aí vira uma bola muito boa do Pikachu para o Lucero, né? Na posição que deveria estar o Naves. Como ele vai tentar começar a jogada, ele erra o passe, o Murilo vem para cobrir o Naves, o Lucero define muito bem a jogada. E aí Fortaleza 1-0. Fortaleza ontem se defendeu muito bem. A marcação do Fortaleza na sua entrada da área foi quase perfeito o jogo todo. E no segundo tempo, Abel, como termina 1-0 o primeiro tempo, o Abel Ferreira vem com uma alteração já. Não volta o Naves, vem o Rafael Veiga. Teoricamente, o que a gente imaginou. Já tinha tirado o menino. O menino, no primeiro tempo. Acho que até teve um mal-estar, passou mal e tal. E o Fortaleza mexeu também. O Zé Wellison saiu no começo para entrar o Lucas Sacha, que também é volante. Quando vem o Veiga no segundo tempo, o que a gente imaginava? O Palmeiras vai ter agora o jogador que faz o time jogar um pouco mais. A bola do Veiga geralmente é o passe mais para frente, é o lançamento. E sai o gol a 2 minutos. Esse gol do Lucero a 2 minutos acabou com o Palmeiras, né? Então, de novo, a dupla Pikachu e Lucero apareceu. O Palmeiras até criou algumas chances em arremates. Pikachu no primeiro gol também. Sensacional. E aí tem um golaço do Pacheco. Foi uma noite muito boa do Fortaleza. Mal comparando, eu acho que é uma noite... o Fortaleza viveu ontem pareceu o 4-2 contra o Boca Juniors, em relação ao peso do adversário, em relação ao que o time jogou, ao tamanho do jogo. Foi uma noite especial do Fortaleza ontem no Castelão. Bem colocado, bem colocado. Eu falei mais do lado do Palmeiras e você destacou bem. Muito mérito para o Lion, não foi, André? Sim, eu concordo. Tanto que, assim, lógico, pensando da perspectiva do Palmeiras, tem a questão do Abel, que eu concordo com quando você levanta esse ponto. Se eles não estavam bem fisicamente, por que lançá-los no meio da partida? Porque se eles não estavam bem correndo risco, aí eu sou total a favor de ter poupado de fato. Tudo bem. Mas aí, a partir do momento que você coloca eles durante a partida e as opções que foram tomadas. Mas ainda para mim, o maior responsável pela derrota do Palmeiras é o Fortaleza. A atuação foi impecável. Assim, de uma organização tática, sendo eficiente. Não eram gols fáceis do Lucero, tem muito mérito na finalização, a construção do Pikachu. E a gente está falando de um Fortaleza que, além de ter imposto igualado, né, a maior derrota do Palmeiras da era Abel, para mim, mais impressionante que isso, o Vojvoda tem mais vitória que o Abel no confronto. Nos 9 jogos que eles se enfrentaram, são 4 do Vojvoda, 3 do Abel e 2 empates. Alguém lembra? Qual foi o outro jogo que o Palmeiras do Abel levou de 3-0? Internacional e Flamengo.
Perdeu do Inter quando já era campeão brasileiro, no Beira-Rio, né, em 22, e no passado 3-0 para o Flamengo. De férias, o Palmeiras campeão. E o outro? O do Flamengo do Tite. Flamengo 3-0 no passado. é verdade, foi uma atuação no Maracanã. Irretocável. Mas, assim, o trabalho do Fortaleza, para mim, é o principal mérito. Acho que também tem as questões que o Abel, e ele reconhece, o Abel é sempre muito bom nisso, né? Sempre boas entrevistas coletivas, faz boas análises do jogo, a meu ver. Nem sempre. Ontem ele reconheceu. Não, a maioria das vezes assim, não reconhece o Mas mérito quando do ele fala adversário, do não. jogo, mas quando ele fala do jogo, acho que ele faz análises bem... Tem razão. Às vezes dá umas pancadas e tudo mais, mas falando do jogo, acho que ele faz boas análises. Só também acho que tem uma questão, lógico que tem essa questão do Abel, que os jogadores também acho que tem um grande parcelo. O terceiro gol, aí não entra muito na cota do Abel, não. Assim, não é o tipo de gol que o Palmeiras toma. E acho que aí não entra muito na questão dos jogadores. Esse aí, golaço. É o mérito do Fortaleza, baita jogada, baita construção, mas não é o tipo de gol que o Palmeiras do Abel toma. E aí é muito postura dos jogadores em campo. Então acho que isso também acabou determinando. Mas para mim o mérito maior ainda assim, o mais determinante para esse placar foi a partida brilhante do Fortaleza. Por outro lado, quando tem que criticar, estamos criticando aqui o que a gente acha que o Abel errou. Mas eu ouvi muitos palmeirenses, inclusive Green Lion, com quem eu conversei. Sim, eu falei com ele também. Mas ontem, depois do jogo e tal, muitos palmeirenses reclamando, entrou com 4 laterais, que absurdo, porque começou o jogo com o Marcos Rocha, com o Mike, com o Piquerez e com o Caio Paulista. Mas quantas vezes também ele escalou o Mike, inclusive na final da Libertadores, e deu certo. Mike com o Marcos Rocha. Quantos jogos? Aí é quando dá errado também, escalou um monte de lateral. Aí eu vou defender o professor. Ele foi mal ontem, mas o problema não é que escalou um monte de lateral. O problema é que Caio não entrou de lateral. Isso aí, Mike. essa daí é uma reclamação de quem não está interessado em procurar ver o que está acontecendo no campo. Então, é isso. Porque essa não é a realidade. Hoje em dia, o futebol, o cara entra em campo para exercer uma função. É isso. O Mike, muitas vezes, inclusive, entrou no último jogo e fez o gol, porque ele está jogando avançado. Ele joga como um ala barra ponta. A mesma coisa com o Caio Paulista. O Caio Paulista, de origem, nem conta essa história de o jogador de origem. De origem, o Caio Paulista é atacante. Verdade. Ele foi adaptado para a lateral. Ele entrou ontem como um jogador avançado pela esquerda. É isso. Tá puxado o Caio Paulista, hein? Tá puxado. O momento dele é ruim no Palmeiras. Não é pouco, não. É ele muito puxado. Ele não conseguiu se ajustar no Palmeiras, é um fato. Mas eu estou colocando em cima dessa crítica, porque entrou com 4 laterais. O Marcos Rocha tem jogado como terceiro zagueiro há muito tempo. Então, e várias vezes deu certo. Sabe? Aí então, quando deu errado, não foi isso. tudo errado. O que eu acho que ontem o Abel arriscou demais na escalação. Eu também acho. É normal que você faça um rodízio, você procure preservar jogadores, mas ele preservou ontem jogadores cruciais para o Palmeiras. Então, e ao mesmo tempo. Ele tirou o Veiga e o Estevão juntos. E você perde muito da produção ofensiva em cima disso. Então, acho que ele passou do ponto numa escalação fora do padrão do que ele vem fazendo. É verdade, e a gente entende que há um desgaste, porque é uma sequência de jogos muito difícil. A gente entende que o Campeonato Brasileiro vive um momento muito grave até em termos de sequência de jogos com muitos desfalques. Porque há jogadores servindo as seleções que estão jogando a Copa América, você acaba, pela sequência, um jogo atrás do outro, machucando um outro jogador, e você tem que, em algum momento, procurar equilibrar o time que está em campo. Acho que, dentro disso, ontem, ele passou um pouco do ponto. Lembrando que ele já não tem o Richard Rios e o Gustavo Gomes. Isso. Mais algum? Não, o Luan foi embora, já foi negociado. O Endrick foi embora. Ele está redesenhando o time. Né? E outros estão por chegar, o Dudu está voltando. A questão toda, eu acho que o jogo de ontem passa muito pelo lance do primeiro gol. Que foi aos 8 minutos no começo, né, Justo, porque você mesmo pontuou que até ali, o Palmeiras até estava um pouco melhor. Sim, no começo um pouco melhor. Aquele gol no início do jogo, ele faz com que a dinâmica da partida mude. Qual é a partir daí o jogo? É o Fortaleza voltando, dando a bola para o Palmeiras e falando, vem. O Fortaleza adora isso. Vem. Esse é um cenário O maravilhoso. Fortaleza terminou a partida com 32% de posse de bola. Tem um contra-ataque muito rápido. Aliás, eu estava pegando esses números, vou ver aqui para você, Abel. É o jogo no campeonato com maior posse de bola do Palmeiras.
Em todos os jogos do Palmeiras, ele teve 67,8% de posse de bola. Na temporada. É o jogo no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras teve maior posse de bola. Foram 54 passes a mais que o Palmeiras tentou ontem, em relação ao segundo jogo que ele mais tentou passes. Mas tem muito a ver com o gol no início que ele levou, 128 né? passes acima da média de passes do Palmeiras no campeonato. E a menor expectativa de gol desde a derrota para o Atlético, tinha sido a última derrota, né, em 12 de maio, no Campeonato Brasileiro. Então, foi um jogo que essa dinâmica com um gol sofrido no início. Aí eu vou acrescentar. Jogar no Castelão. Falei para você ontem, Abel. Você ficou aqui chiando de mim. Falou mesmo. Jogar no Castelão tem sido um problema para o Palmeiras. É um estádio... Mas você colocar nesse detalhe o 3-0 do Fortaleza, para mim você está diminuindo o mérito do Fortaleza. Não estou diminuindo o mérito de ninguém. Eu estou colocando Quantas vezes o que o Palmeiras levou de 3 3 lá no Castelão? O Palmeiras, historicamente, não consegue repetir no Castelão as atuações que tem, por exemplo, no Allianz. Uma das coisas que justifica isso é o gramado. É um gramado diferente, que não dá a velocidade que dá a bola e aos jogadores no Allianz, onde o Palmeiras está mais acostumado a jogar. Tá ruim o gramado, senhor Eugênio? O gramado não estava maravilhoso. O Fortaleza não joga com velocidade no contra-ataque, senhor Eugênio? O Fortaleza joga lá um jogo sim, um jogo não. Ele está mais acostumado com a dinâmica daquele gramado. Por Palmeiras tem sido, não foi ontem, tem sido mais difícil jogar lá no Castelão. Aí você soma aos desfalques, você soma as opções do Abel por trocar jogadores. E ao gol sofrido muito cedo, você cria um ambiente que possibilita o 3-0. Foi 3-0, podia ter sido 1-0. Estava praticamente definido, embora houvesse ainda quem acreditasse ontem, durante o jogo, que o Palmeiras tinha força para virar. Mas o jogo não indicava aquilo. Estava 2-0 e o Palmeiras não conseguia encontrar o seu padrão de jogo. E aí acabou sofrendo o terceiro gol. O 3-0 foi uma consequência do que estava acontecendo àquela altura do jogo. Mas são todos esses fatores. É um acidente de percurso para o Palmeiras. O Palmeiras não vai jogar sempre assim, não vai levar de 3-0 de todo mundo. Foi um jogo fora da curva por vários fatores que se somaram. O Palmeiras levar de 3-0 é uma vez por ano e olha lá. Então. Tela, informações e números no F360. Falando de eficiência. É uma palavra que o... Vocês não falaram do El Gato que apareceu ali? Não, Lucero. A gente estava falando da outra tela. Eu quero saber se você vai cornetar o Ricardinho, por acaso, eventualmente, se não tiver o Lucero na seleção da rodada do Bola de Eu vou cornetar. Ele Gato Lucero? Botafogo, Lucero. Tem que estar na seleção da rodada. Pô. Mas a rodada não terminou ainda. Hoje tem Fluminense e Vitória, São Paulo. Você está prevendo o quê? 4 gols do Verratti? Não sei o que vai... O Verratti jogou ontem, não fez gol. Verratti William Oliveira. Caleri. Confundi Caleri com Verratti. Ou, quem que vai jogar? Cano fazendo muitos gols? Será que de repente desabrocha? Vai tudo de uma vez. Só reforçar um aspecto também, que a gente falou muito das ausências do Palmeiras, a gente não pode esquecer que o Fortaleza jogou sem 10 jogadores. Sim, também. E um deles era o Pochettino. Exato. Então, o meio de campo mais físico, com mais presença de volantes, então forçou esse jogo até mais vertical, já que não tinha tanto um meio campista, e já é natural, tanto que o Fortaleza hoje é a pior posse de bola. Pior... entre aspas, menor. Acho que é mais apropriado, que pior sugere uma coisa negativa, e no caso do Fortaleza, muito pelo contrário. Mas lembrar isso, assim, que o Fortaleza também esteve desfalcado, teve a volta do Lucero, que foi o nome do jogo, mas também tem esse aspecto para ser ressaltado na atuação gigantesca. Está aqui, acompanha os esportes ao vivo da ESPN. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fortaleza 3-0 sobre o Palmeiras. Próximo confronto do Leão será no domingo contra o Juventude, também no Castelão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.